Você já sentiu que sua dor era grande demais para ser expressa em palavras? Já esteve em um lugar onde cantar parecia impossível, onde a alegria foi roubada e tudo o que restava era silêncio e lágrimas? Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais viscerais, honestos e controversos das Escrituras Sagradas. Um salmo que a história tentou silenciar, que muitos evitam ler nos cultos, mas que carrega em suas palavras a dor profunda de um povo despedaçado. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir sobre o Salmo 137 vai além de história antiga. É sobre como Deus encontra você no seu momento mais sombrio, quando até sua fé parece ter sido levada em cativeiro. Imagine comigo a cena. Estamos no ano 586 a.C. Jerusalém, a cidade santa, a morada do templo de Deus, acaba de ser completamente destruída. O exército babilônico de Nabucodonosor, após 18 meses de cerco brutal, finalmente rompe as muralhas. Historiadores documentam que a fome dentro da cidade era tão severa que uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata, equivalente a aproximadamente 2 quilos de prata pura. Arqueólogos encontraram em escavações recentes camadas de cinzas de até meio metro de espessura, confirmando que toda a cidade foi consumida pelo fogo. O Templo de Salomão, construído ao longo de 7 anos com as mais ricas madeiras do Líbano e revestido com aproximadamente 23 toneladas de ouro, foi completamente saqueado e incendiado. Agora vem a parte mais dolorosa. Os sobreviventes são acorrentados e forçados a caminhar aproximadamente 1.600 quilômetros até a Babilônia. Antropólogos culturais explicam que essa jornada levaria entre 3 e 4 meses a pé, atravessando o deserto sírio, sob o sol escaldante, com rações mínimas de água e comida. Muitos morreram pelo caminho. Crianças, idosos, doentes simplesmente não resistiram. E os babilônicos, conhecidos por sua crueldade psicológica documentada em tabuletas cuneiformes descobertas na região do atual Iraque, desenvolveram uma forma particularmente cruel de tortura. Obrigavam os cativos a cantar. É exatamente neste contexto devastador que nasce o Salmo 137. Vamos ler juntos, palavra por palavra, este texto que atravessou quase 2.600 anos até chegar a nós. Ouça com atenção cada verso, porque arqueólogos e linguistas descobriram nuances no texto original hebraico que transformam completamente nossa compreensão. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao céu da boca, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Ó filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e os despedaçar contra a pedra. Respire fundo. Eu sei que esses versos finais chocam, mas antes de qualquer julgamento, precisamos entender a profundidade linguística e cultural do que acabamos de ler. A palavra hebraica para rios aqui é Neharot, que na verdade se refere especificamente aos canais de irrigação que cortavam a Babilônia. Engenheiros hidráulicos descobriram que o Império Babilônico possuía um dos sistemas de irrigação mais sofisticados da antiguidade, com mais de 100 quilômetros de canais artificiais que transformaram o deserto mesopotâmico em jardins verdejantes.
Os cativos judeus eram forçados a trabalhar justamente na manutenção desses canais. A expressão ali nos assentamos vem do hebraico yashavnu, que carrega um sentido muito mais profundo que simplesmente sentar. Significa estabelecer residência forçada, assentar-se em desespero, quando suas pernas não aguentam mais ficar de pé. Especialistas em trauma histórico explicam que este é o mesmo tipo de colapso emocional documentado em sobreviventes de genocídios modernos. E aqui está um detalhe fascinante descoberto por botânicos bíblicos. Os salgueiros mencionados não são exatamente os salgueiros chorões que conhecemos hoje. A palavra hebraica aravim se refere especificamente aos choupos do Eufrates, árvores que cresciam abundantemente às margens dos rios babilônicos e que eram consideradas sagradas pelos mesopotâmicos. Pendurar as harpas nessas árvores era um ato de profunda significação. As harpas, chamadas kinorot em hebraico, eram instrumentos de 10 cordas, feitos de madeira de cipreste, usados exclusivamente para adoração no templo. Pendurar essas harpas sagradas em árvores pagãs era como dizer: nossa adoração morreu, nossa música acabou, não há mais cânticos em nós. Mas aqui vem a crueldade babilônica, documentada por historiadores. A frase, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, usa a palavra hebraica sha'al, que não significa apenas pedir, mas exigir, demandar com zombaria. Tabuletas cuneiformes descobertas na antiga Babilônia revelam que os conquistadores organizavam festivais onde obrigavam povos cativos a apresentar suas músicas e danças tradicionais como entretenimento. Era humilhação pública planejada. Imagine, você perdeu tudo, sua cidade foi destruída, seu templo queimado, sua família morta ou escravizada. E agora seus torturadores querem que você cante canções alegres sobre Sião para a diversão deles. A resposta dos cativos é uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Como, porém, haveríamos de cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? A palavra estranha aqui é nekar, em hebraico, que significa não apenas estrangeira, mas impura, profana, contaminada pela idolatria. Para aquela época, isso era revolucionário, porque toda a teologia judaica estava centrada no Templo de Jerusalém como único lugar legítimo de adoração. Geógrafos bíblicos explicam que Jerusalém ficava a aproximadamente 1.600 quilômetros da Babilônia. Uma distância que, na concepção daquela época, separava não apenas lugares, mas mundos espirituais completamente diferentes. Então vem o juramento que corta como faca. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. A expressão hebraica tishkat yemini literalmente significa que minha mão direita esqueça sua habilidade, que ela murche, que se torne inútil. Para um músico, para quem tocava harpa no templo, isso é auto-amaldiçoar-se com a perda da própria identidade. Antropólogos culturais revelam que na sociedade do Oriente Próximo Antigo, a mão direita simbolizava toda a capacidade produtiva e criativa de uma pessoa. Era dizer, prefiro perder quem eu sou, a esquecer de onde eu vim. Apegue-se-me a língua ao céu da boca, usa a expressão hebraica tidbak leshoni letiki, que descreve a condição médica de paralisia da língua quando ela literalmente gruda no palato por desidratação extrema ou trauma. Médicos que estudam condições extremas de estresse explicam que isso pode acontecer literalmente em situações de terror absoluto. O salmista está dizendo que eu fique mudo, que eu perca a capacidade de falar antes de deixar Jerusalém sair da minha memória. Agora, precisamos enfrentar os versos mais difíceis, aqueles que fazem muitas pessoas evitarem este salmo. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém que diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Os edomitas eram descendentes de Esaú, portanto primos dos israelitas.
Profeta Obadias documenta que quando Jerusalém foi atacada, os edomitas não apenas se recusaram a ajudar, mas ativamente participaram do saque, bloquearam rotas de fuga e entregaram refugiados aos babilônicos. Arqueólogos descobriram em Tel el-Kelifé, no sul de Israel, evidências de assentamentos edomitas construídos sobre ruínas judaicas desse período, confirmando que eles realmente ocuparam territórios judeus durante o exílio. A traição de parentes próximos é sempre a mais dolorosa. E chegamos aos versos finais, os mais chocantes. Ó filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e os despedaçar contra a pedra. Estas palavras fazem muitos se perguntarem como isso pode estar na Bíblia. Mas aqui está o que precisamos entender através da linguística e da história. Primeiro, a expressão filha de Babilônia não se refere literalmente a uma mulher, mas é uma personificação poética da própria cidade e império, técnica literária comum na poesia hebraica antiga. Segundo, e aqui está a revelação linguística crucial, o texto está usando o que especialistas em hebraico bíblico chamam de linguagem de imprecação profética. Não é uma ordem, não é uma instrução, não é nem mesmo um desejo pessoal de vingança. É uma declaração de que a justiça divina inevitavelmente alcançará os opressores com a mesma medida de violência que eles infligiram. A imagem de despedaçar crianças contra pedras era, horrivelmente, uma prática militar comum, documentada em todo o Oriente Próximo Antigo. Tabuletas assírias e babilônicas descrevem exatamente essa prática como forma de eliminar futuras gerações de povos conquistados. O salmista não está inventando crueldade, está ecoando o que foi feito aos filhos de Israel. Historiadores confirmam que quando Jerusalém caiu, os babilônicos fizeram exatamente isso com as crianças judaicas. O que parece ser sede de vingança é, na verdade, um grito por justiça divina, que eles experimentem o que nos fizeram experimentar. Mas aqui vem o que mais impressiona teologicamente. Deus permitiu que este salmo ficasse nas Escrituras. Por quê? Porque Ele não quer religiosidade plástica. Ele não quer que você esconda sua dor, que minta sobre sua raiva, que finja que está tudo bem quando seu mundo desabou. Especialistas em salmos explicam que este texto é classificado como salmo de lamentação imprecatória, uma categoria onde o salmista despeja diante de Deus toda a amargura, toda a injustiça, todo o ódio que sente, confiando que Deus é grande o suficiente para receber nossa honestidade brutal. Este salmo foi escrito provavelmente por um levita, alguém que servia no templo como músico. Estudiosos identificam características linguísticas típicas da escola levítica de compositores. Foi escrito para todo o povo de Israel no exílio, para ser cantado ou recitado comunitariamente, como forma de processar coletivamente o trauma. A situação era de total desesperança aparente. O templo destruído, a monarquia davídica terminada, a terra prometida perdida, o povo escravizado em terra pagã. A palavra Sião aparece aqui como Tzion em hebraico, que etimologicamente vem de uma raiz que significa lugar fortificado ou monumento. Originalmente era apenas o nome de uma colina em Jerusalém, mas para aquela época havia se tornado sinônimo de toda a cidade santa, de toda a identidade nacional e espiritual de Israel. Quando eles dizem cânticos de Sião, estão falando das músicas de adoração que eram cantadas nas peregrinações ao templo, documentadas em outros salmos chamados Cânticos de Ascensão. Para o povo daquela época, esquecer Jerusalém não era apenas esquecer um lugar geográfico. Jerusalém representava a presença de Deus, a promessa da aliança, a identidade como povo escolhido, toda a estrutura de significado de suas vidas.
Geógrafos explicam que Jerusalém está situada a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar, em uma posição estratégica que a tornava quase inexpugnável quando bem defendida. Sua queda parecia impossível, e quando aconteceu, foi catastrófica teologicamente. Agora, como colocamos isso em prática hoje, em nossa vida? Aqui está a revelação transformadora que une verdade espiritual com sabedoria histórica. Você tem permissão divina para ser honesto com Deus. A fé cristã autêntica não é sorrir enquanto sangra por dentro. É trazer suas feridas, sua raiva, sua confusão, suas perguntas mais escuras diretamente ao trono de Deus, porque Ele é grande o suficiente para suportar sua honestidade. Quando você está no seu exílio pessoal, quando a vida que você construiu foi destruída, quando pessoas que deveriam te proteger te traíram, quando tudo o que você tem vontade de fazer é pendurar sua harpa e desistir de cantar, Deus não te condena. Ele te entende. Ele preservou este salmo brutal justamente para você saber que Ele valida sua dor. Mas aqui está o segredo que especialistas em teologia bíblica descobriram. A história não termina no Salmo 137. O exílio durou 70 anos, exatamente como o profeta Jeremias havia predito. E então, sob o decreto do rei persa Ciro, documentado tanto na Bíblia quanto em cilindros de argila, descobertos por arqueólogos e preservados no Museu Britânico, o povo pôde retornar. Jerusalém foi reconstruída. O templo foi reerguido, as harpas voltaram a tocar. Deus não apenas validou a dor deles, Ele a redimiu. E aqui está a conexão profunda com o Novo Testamento. Séculos depois, outro filho de Jerusalém seria levado cativo, espancado, humilhado e morreria fora dos muros da Cidade Santa. Jesus Cristo experimentou o exílio definitivo, a separação de Deus que nós merecíamos por nossos pecados. E assim como Ele ressuscitou, assim como Ele venceu, nossas histórias de exílio também podem ter ressurreição. Você que hoje está às margens de rios estranhos, que pendurou sua harpa porque não consegue mais cantar, que sente que perdeu sua Jerusalém, seu lugar de pertencimento, sua identidade, sua alegria. Ouça esta verdade validada por 26 séculos de história. Deus vê você. Ele conta suas lágrimas. Ele conhece cada injustiça que você sofreu. E Ele é especialista em trazer vida de exílios, em fazer voltar cativos, em restaurar anos que gafanhotos comeram. A mensagem de esperança não é fingir que está tudo bem. É saber que você pode gritar sua dor para Deus sem medo, porque Ele não se assusta com sua honestidade. Ele prefere sua verdade crua à sua religiosidade polida. E quando você finalmente conseguir ser totalmente honesto com Ele sobre quão destruído você está, é exatamente aí que a verdadeira cura começa. Paz em nome do Senhor Jesus Cristo, que também chorou, que também sofreu injustiça, que também conheceu traição e abandono, mas que venceu a morte e vence seus exílios. Que a graça do nosso Senhor te conceda não apenas força para sobreviver teus rios da Babilônia, mas sabedoria para entender que mesmo ali, especialmente ali, Deus está forjando em você uma fé que nenhuma prosperidade superficial jamais produziria. Para a glória de Deus Pai, que transforma nossos lamentos em danças e nossa cinza em beleza. Amém.